que surgiu a pandemia, foi um ano de desafio muito grande como igreja, porque houve um afastamento social e a igreja teve que se reinventar. E aí começou os desafios de fazer de forma online, né? E as ministrações de forma online. E a nossa preocupação como igreja era justamente como que esse povo ia ficar nas suas casas, como que ia ser o comportamento delas de forma espiritual, né? Porque a gente sabe que enquanto tu está em casa de forma online, tu pode fazer muitas outras coisas no momento onde que você está escutando uma pregação, uma ministração. Então essa era a nossa preocupação como corpo de Cristo, né? E no retorno, como é que ia ser essas pessoas? Será que elas não iriam acostumar a ficar em casa? Então era das nossas preocupações. Mas vejo que Deus deu graça e por mais que tinha de forma online, mas o povo foi abastecido. É um desafio também ministrar online, né? Não sabíamos como fazer isso. Então, é um desafio pessoal como igreja, mas houve um efeito pelo esforço, né? Nunca é por nós, é o Senhor que faz através de nós. Essa é uma visão muito clara que nós temos como BPC Cafelândia. Não somos nós, é o Senhor através de nós. Se nós participarmos, Ele vai fazer. Se nós não participarmos, Ele vai fazer igual. Eu lembro quando começou a querer fechar, né, os comércios, as escolas, a gente teve uma reunião. Eu lembro que o Carlos fez uma reunião com a gente lá fora, né, sentou, chamou as lideranças, assim, as pessoas e falou, e aí? Vamos fechar? Não vamos fechar? Como é que a gente vai fazer, né? E se vier algo pra gente fechar, a gente vai fechar, a gente vai ter que fechar. E daí eu me lembro que a gente foi tentando manter o máximo no presencial, né? Mas teve um momento que a gente teve que veio daí, né? Uma nota e a gente teve que fechar. E eu lembro que nós ficamos assim, tipo, meu Deus, e agora, né? A gente não quer perder a comunhão, a gente não quer perder, né? São vidas, né? Porque daí são vidas que precisam ser assistidas e daí como é que a gente vai fazer? E daí houve a possibilidade do online, né? E em 2017 eu entrei no louvor também, fazendo parte da guitarra ali, e fiquei até 2019. 2019 eu tive que sair no final do ano, mas eu senti realmente um direcionamento de Deus para estar saindo. E logo depois que aconteceu isso, 2020, em março, estourou a pandemia, lockdown. Então, nesse tempo, hoje eu entendo, né? Na época eu não entendia, mas eu saí justamente do louvor com um direcionamento de Deus para conseguir focar mais nessa área, porque quando eu saí eu já comecei a pesquisar, a estudar um pouquinho mais sobre, e quando estourou a pandemia, eu lembro que a gente ficou, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí eu dei a brilhante ideia, falei, vamos fazer culto online. Mal sabia eu o trampo que dava isso daí. E aí a gente começou a fazer, eu lembro que a primeira live que a gente foi fazer, eu preparei, montei toda a estrutura, fiquei o dia inteiro, não sei se você lembra, você me ajudou pra caramba também. Uhum. A gente desmontou a sala de casa inteira para conseguir montar toda a estrutura, puxamos o cabo da empresa, um monte de coisa, montamos toda a estrutura. Aí eu falei, tá, agora eu só vou criar o canal ali pra gente conseguir subir. Isso metade da tarde. Cliquei para criar o canal. Aí você só pode fazer live daqui 24 horas. Cara, mas foi um banho de água fria. Para resolver essa situação, aí a gente criou a conta do Instagram. Que daí a gente falou, não, já que não dá pra fazer no YouTube, a gente já falou que vai ter. Então vamos criar um Instagram aqui, vamos fazer. Aí que começou o Instagram. Até então não tinha. A gente só tinha os meios de comunicação do WhatsApp. Então, aí teve essa questão da criação do Instagram e do começo das lives também. Aí a gente, foi um tempinho fazendo live, tudo com equipamento improvisadíssimo. Peguei a única webcam que tinha na empresa, que é uma ruim pra caramba. Antigona, da LG. Peguei a webcam lá, coloquei, lembro que a gente ficava testando, ficar conectando no celular para ver se conseguia mais qualidade. Um monte de para fazer com 2, 3 câmeras. Não sabia nem fazer com uma, queria colocar mais câmera. Aí começamos a fazer toda essa parte, comprava umas plaquinhas de áudio da China, no Paraguaizinho. Umas plaquinhas de áudio que você mexia um pouquinho, ele parava o áudio. Começamos a fazer essas transições primeiro, tudo lá em Cascavel. Então eu lembro que o pessoal do Louvor, o Osmar, o Natan, o Norberto, o Elisete, gravava o vídeo em casa, passavam pra gente soltar no meio. Foram alguns cultos assim. Depois teve algumas vezes que a gente veio para Cafelândia, montava a estrutura aqui,
fazia. Eu lembro que de iluminação a gente não tinha equipamento. A gente estava em obra na empresa, eu catei uma caixa da obra com a lâmpada da obra, furei, fiz um negócio, arranquei uma fronha de travesseiro, prendi na frente, fiz mó gambiarra. Você lembra? Lembro. Pegava umas iluminação nada a ver lá da frente, lá do meio da casa. Minha mãe ficava doida, arrancava todas as coisas da casa para conseguir montar as lives. A gente começou a fazer dessa maneira, trazia para Cafelândia, fazia aqui também algumas vezes. Graças a Deus o Senhor proveu aí meios da gente ter o culto, né, no modo online aí, virtual. Me lembro que só o Ministério de Louvor algumas vezes se encontrava lá para fazer a execução e outras vezes a gente gravava em casa e mandava o vídeo da gravação do louvor e talvez ali uma prévia de uma ministração de uma palavra, né, bem breve, se mandava para o Lucas para ele soltar no momento do louvor enquanto estava sendo transmitido. E daí eu entendi de fazer os estudos online também no Ministério Infantil, né? Então a gente gravava vídeo, eu muito caseira, porque daí já aprendi por causa da escola. Então falei, vou gravar vídeos aqui para Mini Brac também. Daí gravava os vídeos de alguma palavra, de algum versículo, mandava no grupo e alguma atividade para a criança estar fazendo, né? E daí os maiores, às vezes a gente fazia um estudo num final de semana, se eu não me engano. A gente leu Provérbios, a gente leu Daniel, a gente fez em cima também disso. Eu tinha muito medo que quando acabasse a pandemia as pessoas não voltassem mais para a igreja, porque eu detestava os cultos online. Não gostava de jeito nenhum. E aí eu falei assim, meu Deus, quando acabar, esse povo vai se perder tudo. E eu vivia mandando áudio, aqueles áudios de 3, 4 minutos, né? Meu irmão, não desanima. E para nós foi difícil isso aí, a falta de contato, como acho que foi para todo mundo. Só que a gente viu, ao mesmo tempo a gente percebeu uma vertente crescendo, a forma de alcançar pessoas que não eram alcançadas. Porque o online proporcionou isso, para todos os segmentos, o online proporcionou isso. E também para a igreja. E daí em 2020 a gente teve também a criação da equipe de comunicação. Como a gente teve que montar o Instagram para conseguir comunicar com os membros e fazer as lives, a gente falou, tá, mas não vamos só postar. No início a gente só postava aviso de live lá. Mas aí, nesse início, a gente começou a montar uma equipezinha de comunicação, que era eu, a Mayra e a Karen. A Karen fazia as fotos, a Mayra e eu se revezava para fazer uma arte, as artes ali, a Karen também auxiliava nas artes e postar as coisas e tal. E eu lembro que, na verdade, não tinha nenhum líder específico. Eu achava que era a Mayra achava que era eu achava que era a Karen, e a gente, tipo, não tinha um líder específico. Os três ali se conversavam e ia fazendo. E foi assim por um tempo. Aí teve, as duas engravidaram, daí elas precisaram sair, e aí ficou só comigo a equipe de comunicação. Aí começou a liberar aos poucos, a gente pensou, meu Deus, vai ser difícil sair. Mas o povo comparecia, 2 cultos no dia, comparecia. Eu era meio rebelde quando tinha o culto online, eu fazia dentro da igreja. Eu falei, não, eu vou na igreja, não vou fazer em casa. Nós íamos lá na igreja, né, abria o notebook e fazia o culto lá dentro da igreja. Porque a gente sentia muita falta. Foi difícil, né? Você ver 2 cultos, né? E eu ficava assim, sabe? Eu queria participar dos 2. Porque eu e ele, a gente combinava assim, mas se a gente ir num só, o que for ministrado no outro, a gente vai perder. E eu pensava assim, se eu perder, eu vou perder a oportunidade daquele culto, né? E eu queria ir nos 2. E aí, quando passou, assim, ali dentro e lá fora no pátio, né? Foi uma ideia muito boa, né? Que até hoje a gente acata ali. Mas a gente via o quanto Deus trabalhava, tanto lá dentro como ali fora. Bom, para nossa surpresa, após pandemia, aconteceu o contrário do que muitos lugares aconteceu, né? Que as igrejas esvaziaram. Nós aqui tivemos um panorama diferente, onde que a igreja cresceu, as pessoas vieram, as pessoas estavam sedentas. E isso foi muito bom. E em contrapartida, teve a gente viu que começou a expandir muito mais do que a gente esperava. E quando a gente retornou, eu me lembro que quando a gente retornou sem crianças. Então, poderia participar, ter o culto, eram 2 cultos e não tinha atendimento para as crianças naquela época. Então, aquilo para mim foi assim, um sofrimento, porque as crianças não podiam cultuar, sabe? E nossa, e eu me lembro que quando teve
eu ainda falei assim, vamos fazer só culto de adoração. Vamos falar só de adoração, só de adoração. E daí a gente fez só um mês, assim, de cultos com as crianças, só em cima de adoração, sabe? Porque eu fiquei tão grata ao Senhor de ter essa oportunidade de as crianças estarem voltando. Porque na época, quando a gente começou mesmo a retornar, as crianças não podiam de primeiro momento. Aham. Olha, se não fosse a igreja, se não fosse o Senhor, né, a família, a gente não teria conseguido passar, né? Então, durante todo o tempo, a gente foi coberto de oração, mensagens de amor, de carinho. Eu lembro um dia que eu estava bem para baixo, uma fase bem difícil. Eu entrei num período, depois que o meu pai faleceu, de uma depressão bem profunda. E os pastores sempre dando apoio, as irmãs sempre mandando mensagem. Eu lembro que teve um dia que apareceu a Tati e a Cristina lá em casa de bis. A gente não mora em Cafelândia, né? A gente mora em JS, então são 35 quilômetros. Apareceram as duas lá, de jaqueta de couro, de bis, e foram me fazer uma visita. E eu tava, assim, muito temerosa, né? Porque aí nesse período a mãe fez o início do tratamento, aí no meio do tratamento dela o pai veio a falecer, e aí o câncer da minha mãe retornou e os médicos já tinham desenganado, então eu tava bem desesperada, assim. E eu lembro que a Cristina falou assim pra mim: por que você tá tão desesperada? Se o Senhor cuida de tudo, você tem um pai que está cuidando de tudo, você não precisa se preocupar como vai ser. Ele vai prover que vai ser da melhor maneira possível. E aquilo trouxe uma paz muito grande pro meu coração. Cara, a igreja foi bênção, porque assim, a gente recebeu muita oração, muito apoio. Muitas pessoas ajudaram divulgando, fazendo a doação de sangue, porque não era pouco. Toda semana minha mãe tomava 2, 3 bolsas de sangue, tomava 1, 2 bolsas de medula. Precisam mais ou menos 10 bolsas de sangue para fazer uma de medula. O sangue dela era um sangue difícil de encontrar, assim, doadores, porque era o AB negativo. Então, a assim, igreja, a oração, cuidado, visitas, né? igreja... Consolo, tudo suporte, tudo apoio. Através do meu irmão, né? Na verdade, ele tinha mudado para cá já, mas ele veio com a intenção de permanecer na igreja, membro da igreja em Cascavel. E como a gente veio de longe, né? Aí ele pegou, como ele trabalha com a Aline, que era da UBPC aqui, ele pegou e falou assim: tem uma igreja muito boa, que a Aline falou dela. Daí ele veio, ele conversou com o pastor primeiro, e daí ele que nos encaminhou para a igreja, mesmo ele achando que não ia congregar aqui, que ele ia permanecer em Cascavel. Mas depois ele também veio congregar. O primeiro culto foi meio curto, porque a gente chegou no final. A gente pediu informação do horário e a pessoa se confundiu. O meu irmão, Danilo. Eu não queria revelar, mas... Ele falou que o culto era 7 horas, o culto era 7h30. O culto era 6h30 naquela época. Então nós chegou exatamente no final, faltam uns 5 minutos. A sorte é que assim, a gente chegou, tava as luzes tudo apagadas, tava fazendo uma oração, aí acho que pouca gente viu a gente chegando. Aí acendeu a luz, tchau pessoal, Deus abençoe. Eu quero uma oração inicial da igreja. Aí na hora que falou, Deus abençoe, que a semana que vem eu queria cavar um buraco me enfiar dentro, porque eu fiquei morrendo de vergonha. Ao decorrer assim quando a gente foi visitando, um domingo ia, uma quinta de oração, a gente foi vendo que eram pessoas assim, simples e que estavam realmente em busca de um propósito mesmo ali. Para mim foi muito gratificante, porque com o tempo que eu estava ali na igreja, não fazia muito tempo, né? E tantas coisas boas que aconteceu comigo ali, na parte de como ser um homem, como ser um sacerdote, como ser um pai, um marido. E no momento que eu recebi o convite, eu fiquei meio assim, né? Porque
Assim, eu sou um cara que não tem facilidade com as falas, né? Eu não gosto de falar, não gosto de conversar. E como que a gente vai ser líder de um grupo se a gente não fala? É impossível. Aí quando ele foi me convidar, ele falou, Hermes, você vai ser o líder dos homens aqui em Cafelândia. Eu falei, que jeito, pastor, para. De novo? Olha o que você está fazendo, pastor. Você tem ideia do que você está fazendo, colocar um grupo de homens na minha liderança? Eu falei, não vou. Eu vou de vice, então. Você fica o líder e eu fico de vice. Eu faço tudo. Eu organizo, eu arrumo os bastidores lá atrás, preparo e o microfone é seu. Você nunca me convida para falar nada. E a gente ficou, acho que 1 ano e meio nessa daí. E aí, quando ia ter os eventos, ele ficava lá em cima, lá me dando sinalzinho. Vem cá, vem cá, vem cá. E de vez em quando eu não tinha jeito, ele me chamava mesmo. Hermes, vem cá. Fala aí, o que você tem para falar aí? E foi bom que ele foi me ajudando com isso. E uma preocupação que estava no nosso coração também, direcionada pelo Senhor, é como organizar todos esses líderes. Como fazer com que essa igreja agora ela deslanche, ela ande. Então, essa questão dos dons espirituais, essa questão de como organizar o corpo de Cristo, baseado em Efésios 4. Passamos 1 ano estudando Efésios 4, né? A igreja também liberada para ser uma organização ligada à convenção. Então, nós não podíamos pedir conselhos, como continuamos com o pastor Arnoldo e o pastor Ailson, como nossos pastores, como nossos discipuladores, mas nós tínhamos que fazer por aqui. Então, entendemos também de visitar o pastor José Hélio, nesse período de final de pandemia, e aí convidamos ele para vir fazer um seminário aqui conosco. E ele trouxe um material interessante sobre desenvolvimento natural da igreja. O seminário dele foi sobre isso, era sobre dons do Espírito, mas acabou sendo sobre esta forma, e que a igreja se desenvolve naturalmente quando a gente está no centro da vontade do Senhor, quando a gente faz em conformidade com os princípios. Eu vejo que isso deu a base para a gente continuar avançando. Não é em cima da liderança de uma pessoa, é em cima da liderança do Senhor através das pessoas, do corpo de Cristo, que é multiforme. Foi fundamental para nós, foi um marco também. Não houve nenhum fato específico que dizia, olha, esse dia movimentou, mas o que o Espírito Santo direcionou deu cadência para a gente experimentar esse crescimento e estruturação que nós estamos experimentando agora. Você descobrir onde que você se encaixa melhor ali dentro do corpo, porque assim, eu não sei se é todo o crente assim, né? Mas eu tenho muito de o crente pato. Sabe nadar um pouco, sabe voar um pouco, sabe andar um pouco, mas não se especialize, né? E esse seminário foi uma oportunidade para você se encontrar, né? Você foi preenchendo aquele questionário, lá você se encontrou onde que realmente eu me encaixo no corpo de Cristo. Acho que direcionou muito a igreja, depois disso até todos os outros movimentos que vieram, Dia da Visão, Dia do Voluntariado, tudo desencadeou desse seminário dos dons, que foi onde a gente, beleza, o Carlos recebeu um direcionamento de organizar a igreja pelos dons. E daí veio esse seminário que veio bem de encontro, Deus enviou o José para passar esse material para nós, e aí a gente continuou desenvolvendo. Ele me chamou para conversar um dia lá no escritório, e ele falou que ia formar uma nova diretoria. E aí ele me convidou. É para ser o vice-presidente da igreja. O vice do vice, no caso, né? O segundo vice. É o segundo vice-presidente. Porque aí é uma responsabilidade maior. É você tá sendo ali responsável junto com eles ali, né? Ali tudo que acontecer ali, você tá envolvido. Assim, a gente procura sempre ajudar em alguma coisa na obra, né? Só que sabe que o ser humano, né? Pegar uma coisa que é mais, né? Mais leve. Mais leve, né? Mais light. Eu quero ajudar, senhor, mas me deixa o mais light, né? O mais leve, né? Aí ele falou, não, na tesouraria. Eu pensei, tesouraria? Não, contar dinheiro? Isso, deixa pra mim, né? Deixa pra mim, né? Contar dinheiro, eu conto dinheiro. Não pode deixar, eu anoto e conto. Aí, não, beleza, começou a contar no papel. Não é no Excel. Eu falei, mas já era no papel, já mudou pro Excel, né? Aí já começou ali, relatório, eu falei, já não tá tão fácil o negócio, assim. Aí um tal de Lucas inventou, né, um sistema aí, que hoje é uma benção, né? O Eclésia, né? Uma benção, né? Só que aí deu um trabalho, né? Aí a tesouraria, realmente, ela tem um trabalho, exige um trabalho, um comprometimento.
Eu particularmente, né, já tinha participado de outras denominações, já tinha participado de outros ministérios, né, de outras diretorias, mas eu confesso que a forma como a nossa igreja hoje é estruturada, eu nunca vi. Nem em outras igrejas maiores ou menores, mas eu nunca vi a forma como ela foi estruturada, né? Então, a forma como o pastor Carlos, e não só ele, né, mas as pessoas que rodeiam ele, a família e alguns outros irmãos ali que o rodeiam, a forma como isso tem sido estruturado na igreja é o que me parece que tem feito a igreja crescer, de uma forma organizada. Nós tínhamos entendido que a igreja multiplicaria de 16 para 32 famílias, daqui a pouco multiplicou de 32 para 64. E não tem mais lugar, fizemos a tenda, mas e agora? Vamos buscar um aluguel maior. E aí buscamos alugar prédios que pudessem alocar ter lugar para todas essas pessoas, né? E não encontramos. E o que encontramos, mesmo com aluguel caro, a pessoa não aceitou. Então veio um direcionamento do Espírito Santo, aguarda, para. E aí num culto nós dissemos, gente, não vamos mais atrás de alugar. Nós já tentamos vários lugares, não tem onde acomodar as crianças, né, que é uma preocupação nossa. O lugar que tem, a pessoa não quer alugar. Então vamos aguardar, o Senhor está querendo fazer alguma coisa. Nesse interim, nesse período, nós tínhamos algum recurso em caixa já pela igreja, veio a possibilidade de comprar um terreno. E então nós fizemos um propósito, bom, vamos orar, gente, se for de Deus isso, nós vamos comprar esse terreno, que é um terreno de 5 mil metros quadrados, né? Esse terreno nós vamos comprar, vamos receber a escritura dele antes e vamos pagar em 3 anos, que é a nossa condição. E o dono aceitou fazer isso, então compramos o terreno. Compramos o terreno e agora? E veio muito forte ao coração para a terra descansar. Como que nós tínhamos investido os recursos na compra do terreno, então obviamente precisava descansar, mas fizemos um ato profético lá em 2022, foi o ano que nós compramos o terreno, derramando óleo e consagrando aquela terra ao Senhor. Então foi um dia marcante de todas as formas. Que a gente foi de manhã cedo, madrugadinha, a gente foi lá pro terreno a pé, tava, né, fresquinho, a gente foi, orou e a gente ungiu, a gente derramou 7 litros de óleo, foi um ato profético marcante na nossa história. Eu acho que foi muito rápido, porque eu lembro lá atrás, lá em 2021, que o pastor sempre falava que a gente ia ter que trocar o prédio, porque estava ficando pequeno, que não estava mais cabendo. E as coisas foram acontecendo ali muito rápido, porque a gente não conseguia achar o salão, não estava dando certo, todo mundo orando, não achava, ia lá, não dava certo, ia no outro, não dava certo. E o Senhor vem e nos dá um terreno. No terreno também vimos a necessidade de aglutinar os homens através dos mutirões. Porque ao homem é dado fazer dessa forma. E é necessário resgatar essa questão da força do homem, né, e de fazer juntos. Então isso está consoante com o propósito, com a visão da igreja. Vou fazer um mutirão, né? Foi muito bom ali, o pessoal pegando suas ferramentas, facão, enxada, machado, enfim. Foi, sabe, você vê aquela marada trabalhando, né? Porque realmente a união faz a força, né? E ali eu pude perceber que foi uma maneira boa de aproximar os homens, sabe? Os homens eram muito distantes dentro da igreja. Eu não tinha muita comunhão. E com os mutirão, a comunhão foi criando ali junto, porque nos mutirão sempre tem o trabalho, tudo, mas também tem, né? As palhaçadas, assim, os acontecimentos que vai quebrando o gelo, né? As pneuzadas. As pessoas vão se soltando. Eu mesmo levei pneu usado na cabeça, levei cuspida, caí de cima de caminhão. E é algo que foi acontecendo e tudo isso aí ajudou formar o corpo ali, né? Os projetos, eu lembro que a gente começou, antes mesmo da terraplanagem, a gente comprou o terreno e a gente começou a fazer projeto. Os projetos foram doados pela empresa lá em Cascavel e eu lembro que a gente fez algumas versões de projetos. Acho que foram umas 6, 7 versões do formato e a gente mudou completamente tudo na última versão. Eu lembro que teve uma versão que a gente chegou a finalizar o projeto, fez render do projeto, fez videozinho, fez um monte de coisa. Finalizamos o projeto e ainda não era aquilo, estava meio incomodado. E eu lembro que naquela mesma semana teve uma vigília e eu fui na vigília lá, tava orando, tava no horário das 3 às 6,
Tava orando e aí eu falei, vou pegar um papel aqui, não sei por que, peguei um papel, comecei a rascunhar e foi quando veio esse projeto atual da igreja. Foi um rascunho bem simples, mas foi onde começou a desenhar como que seria a igreja. Depois a gente teve que mudar um pouco por conta da questão física, de bombeiros, enfim. Mas esse foi o primeiro rascunho do projeto da igreja, que daí a gente começou a pensar de fazer toda a igreja num nível só, fazer com a varanda. 22 que eu fui recebido como pastor da Igreja do Brasil para Cristo, que foi um momento muito lindo, muito especial, muito forte. Eu lembro do meu filho chegando em mim em prantos de choro, em lágrimas, e falando para mim, pai, eu sinto tão orgulho de ser teu filho. Tudo que já deu errado na tua vida e você conseguiu. Ele falou assim para mim que aquilo foi marcante. No início de 2022 elas saíram, aí eu precisei assumir toda a comunicação. Daí ficou só eu, falei, Jesus, como que a gente vai fazer, como que a gente vai organizar? E aí a gente abriu inscrição na igreja, eu lembro, para quem quisesse fazer parte da comunicação. E foi montando a equipe aos pouquinhos, então 2022 a gente começou com essa equipe, 2023 a gente abriu inscrição, entrou mais gente, final de 2023 também, 2024, então a gente teve esse baita crescimento da equipe de comunicação. E, nossa, foi assim, muito, muito, muito aprendizado, mas é algo assim que eu particularmente eu amo estar fazendo. Eu enxergo a rede social hoje como essa parte de você estar ali batendo na porta pregando o evangelho, porque a rede social ela tá ali batendo é uma oportunidade de as pessoas estar vendo a pregação, às vezes vê um trechinho, depois vai no YouTube e vê a pregação inteira. Então assim, eu acho que é uma maneira muito, muito, muito legal que o tempo atual trouxe, né? Da gente poder evangelizar através da comunicação. Nós sempre tivemos como propósito, e sempre esteve no meu coração, compartilhar com as pessoas aquilo que estava fazendo diferença na minha vida. E nós, como família também, né? Ajudarmos outras famílias a encontrarem o norte para a educação de filhos. Nós tínhamos princípios sobre educação de filhos que não são os mesmos que nós temos hoje, apesar de alguns terem sido muito bem ensinados pelos nossos pais. Mas é preciso adotar isso para o padrão de Deus. E o padrão de Deus ele estabeleceu para a vida do ser humano e para as famílias, não para uma igreja. Por isso a Associação Espaço Viva, a EAV, surgiu. A EAV surgiu para promover família e fortalecer princípios que servem para a vida cotidiana do ser humano. Automaticamente, depois veio a igreja por demanda das pessoas e a igreja acabou crescendo muito mais e consumindo muito mais do tempo. Nós continuamos trabalhando com os cursos pela EAV, como era o propósito inicial. Continuamos trabalhando e criando, desenvolvendo o GEP, Gestão Estratégica por Princípios, que é para as pessoas agregarem para a sua vida privada, sua vida familiar e sua vida profissional. Mas houve um momento que a confusão estava grande, era necessário separar inclusive os locais. Nós não tínhamos, inclusive, o símbolo da denominação onde era a igreja. As pessoas procuravam a igreja e não achavam, porque o prédio era alocado pela Associação Espaço Viva. Então fizemos um esforço também, mesmo comprando um terreno e fazendo um investimento na estrutura física, a de fazer com que os propósitos não sejam complementares e que não venham um competir com o outro. O que a Associação Espaço Viva EAV tem como propósito é um, o que a igreja tem como propósito é outro. Essas organizações não se atrapalham, elas até em determinado momento se complementam. E hoje elas têm as mesmas pessoas na liderança, mas elas são organizações com direcionamentos diferentes e separados, todos do reino de Deus e todo para abençoar pessoas. Eu vim da igreja, quando eu morava em São Paulo, nós éramos do Ministério o Brasil para Cristo. Viemos para cá no ano de 2013, para Cafelândia, e nós sempre procuramos muito o ministério por conta de ser um ministério íntegro, lá nós víamos a forma, o tratamento, as linhas que tinham de ministração, de ensinamento. Então nós sempre procuramos e passamos aí uns 9 anos procurando o ministério aqui em Cafelândia. E quando veio um casal de amigo nosso, o irmão Antônio e a Valdelice, e o filho dele, o Diego, a minha mãe falou para ele, ache a igreja para mim, E daí o Diego, ele procurou
E ele conseguiu achar o ministério e ele começou a ir no ministério e tudo. E foi a época que nós nos desligamos do outro ministério. Nós já tínhamos passado por outros, mas por conta de visão mesmo, né? Nós não ficamos. E daí nós achamos, e para nós tem sido bênção esse ministério. Não no engrandecimento, assim, o ministério, o Brasil para Cristo, mas pela visão que os dirigentes têm, né? As pessoas que estão à frente, a visão, tem feito toda a diferença na nossa vida. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, a recepção, assim, foi diferenciada. O abraço, né? O calor humano ali foi totalmente diferenciado. E quando eu cheguei de uma forma bastante fechada, né? Eu não queria muito conversa com as pessoas, eu queria ir lá, cultuar Deus e já em seguida ir para minha casa. Eu não queria muita conversa. Mas já no início ali já teve o diferencial. Porque através das pessoas que estão ali na porta, já quando você chega, o Espírito Santo de Deus ele já começa a fazer a obra e a gente vai com um pensamento, mas volta de lá totalmente diferente. Olha, a igreja em São Paulo, ela é uma igreja que ela tem muito desse calor humano, mas ali a gente vê o diferencial e o cuidado com a pessoa, né? Esses cursos que nós vemos que vêm somente acrescentar as nossas vidas, ele veio para fazer o diferencial, ele veio para, assim, abrir um leque de coisas nas nossas vidas, porque ele nos trata como pessoa, não apenas como uma igreja, ele nos trata o individual. Então, quando eu iniciei ali o Transformação Total, é uma frase talvez um pouco clichê, mas ele foi um divisor de águas na minha vida. Ele fez uma mudança gigantesca, porque quando eu cheguei, até assim, a minha vida, a minha carne, vamos dizer, eu estava bastante doente. Então, ele veio como uma cura na minha vida e ele me ajudou bastante. Então, esse foi um diferencial. O Transformação Total teve o consultório da mulher que foi, na verdade, foi um puxando o outro. É uma coisa que vai tratando a gente de uma forma diferente, né? Começa o tratamento com um, depois você passa para o próximo ensinamento e ele já te trata de uma outra forma. E todos os cursos em si, assim, todos os ensinos em si, ele foi tratamento. O Vox a mudança, né, do grupo de jovens de Jubrac para Vox, ela foi um processo onde o Danilo e a Vânia assumiram a liderança, né? Então eles assumiram, continuou um tempinho Jubrac, mas a gente queria colocar um nome realmente característico no nosso grupo de jovens da igreja. E foi um processo onde que a gente foi pedindo aquelas sugestões de nome. Que foi feita uma votação. Foi feita uma votação. Aí a gente selecionou os 5 melhores, eu acho. E daí disso foi pro Danilo e a Vânia orarem, conversarem com o Carlos e com a Solange para daí definir, né? Isso. O Vox, inclusive, tem todo um significado, né, de ser a voz para falar para as outras pessoas do Evangelho. Aí foi quando a gente fez a marca do Vox nova também, como equipe de comunicação. A gente desenvolveu a marca nova, tal, foi numa época ali em 2021 também, que veio essa visão de, vamos mudar a estratégia. Jubrac não comunica com a galera mais jovem, o pessoal não entende o que é Jubrac. Tem que ser algo mais simples, algo mais fácil de entender. E a gente acabou, o Danilo e a Vânia, com o Carlos Castone, entenderam de ser o Vox, e a gente começou a desenvolver em cima disso o material. E aí também a gente começou a trabalhar comunicações específicas para os jovens, né? E nesse processo, o Danilo e a Vânia começaram a construir algumas partes, né, do jovens, voltar essa atividade. A gente tinha parado, na verdade, por um tempo, na pandemia, né, os jovens, então tinha se perdido, né, toda a comunhão, assim, todo esse trabalho,
Então começou a voltar, então a gente veio com eles vieram com uma estratégia de gincana, então foi bem legal porque todo encontro a gente tinha uma competiçãozinha ali para ver qual que era a equipe. Começou com 5 equipes, daí foi para 4, foi para 3, no final ficou em 2 equipes, foi a disputa final, mas acredito que foi bênção, a gente conseguiu unir bastante o pessoal naquela época, e essa gincana demorou 1 ano, né? A adolescente, para mim, tinha sido a primeira vez. E foi bem desafiador, porque o adolescente, ele tá naquela idade, assim, ele não sabe se ele é criança, ele tá se tornando adulto, então, assim, foi um ano de muito aprendizado. Graças do Senhor, a gente conseguiu terminar o ano bem. No outro ano, daí já foi junto com o Vox. E nisso também a gente teve o Vox Camp, né? Foi o primeiro acampamento realmente do Grupo Vox, né? Segundo acampamento dos jovens, né? Segundo acampamento dos jovens, mas do Vox era o Vox Camp, foi o primeiro, que foi lá na Sociedade Rural também, foi uma bênção. A gente foi meio com um acampamento improvisado, né? Mas foi legal o evento, durou ali 1 dia e meio, 2 dias, né? Foi 2 dias. A gente teve bastante colaboração da igreja, dos jovens, os jovens se disponibilizaram bastante, teve fogueira à noite, bastante louvor, realmente teve bastante gincanas, então acho que foi legal. Foi muito bom, nossa, maravilhoso, é algo assim, para mim, bem marcante o Vox Camp, porque eu já tinha participado de outros eventos de jovens, né, na igreja que a gente era, só que sempre como a parte ali que vai participar, como uma jovem. E para mim foi a primeira vez que eu fui como trabalhando, e foi o primeiro grande evento da comunicação. Então, assim, foi muito legal, foi muito prazeroso você estar ali fazendo um trabalho com os jovens, de pela primeira vez estar fazendo aquele trabalho ali, sabe, assim, como trabalhando mesmo. Então, essa parte, assim, me marcou muito, foi algo muito bom. As ministrações, louvor, as gincanas, violãozinho em volta da fogueira, marshmallow. Pessoal curtindo bastante, satisfação enorme ver os jovens, adolescentes, tudo curtindo aquilo, né? Olha, o Dia da Visão para nós talvez tenha sido, eu penso que um dos dias mais importantes em relação ao corpo em si. Porque de fato foi onde foi aberto, onde foi mostrado para toda a igreja qual é o plano, né? Qual é a direção que a igreja tem recebido para seguir. Então, mostrar isso para a igreja, essa estruturação, mostrar o que é de fato a igreja e como ela segue os princípios de Cristo, né? Eu acho que isso foi de fato o Dia da Visão, de abrir a visão de todos nós, né? Então, aquilo foi um dia de alinhar, né? Alinhar a estratégia de todo mundo, o pensamento de todo mundo, né? Alinhar a visão de todo mundo que está ali na igreja, porque nós temos várias pessoas de várias comunidades diferentes que hoje congregam ali, e aquele talvez tenha sido um momento onde todo mundo conseguiu enxergar o que é o BPC na sua essência. O Dia da Visão e o Dia do Voluntariado, eu acho que foram dias bem importantes para a gente como congregação, né? O Dia da Visão foi o que o Senhor tinha entregado para a vida do Carlos, de visão para a igreja, junto com o pastor Fernando, né? Junto com as lideranças, e eles conseguiram expor isso para a igreja. Então, acredito que teve bastante gente, como a gente teve uma mescla de pessoas após pandemia, onde vieram de outras congregações, outras denominações, né? Então, misturou algumas culturas. Então, acredito que o Dia da Visão foi extremamente importante para alinhar isso e dizer, a gente está indo por esse caminho, a gente está indo nesse foco. Eu acho que foi muito importante para nós como igreja. E o Dia do Voluntariado também acredito que foi, por conta que nós vimos bastante gente se voluntariando realmente a servir. Então, como a gente sempre viu a liderança nossa, tanto o pastor Carlos, o pastor Fernando, pastora Tati, pastora Solange, e os outros líderes da igreja sempre servindo muito, então acredito que foi dada a oportunidade para a igreja também participar nessa área, de voluntariar-se a servir. Sim, o Dia da Visão foi muito importante porque quando a gente começou toda a estruturação em 2019, a gente sentia falta a gente está estruturando, a gente está montando, mas a gente não está comunicando isso para a igreja. Então isso está internamente,
algumas lideranças sabem, mas a igreja como um todo não consegue entender isso, não tem acesso a isso. E aí a gente falou, não, vamos fazer um dia da visão, onde a gente vai passar como funciona a igreja, sistematizar isso, e foi justamente esse ponto. E a gente teve muitos feedbacks positivos nesse sentido de, pô, não sabia que era assim, agora eu estou compreendendo um pouco melhor. E é realmente algo que é muito importante, porque a gente precisa ter o mesmo foco, o mesmo caminho a seguir, senão não tem como avançar. E o Dia da Visão veio justamente para isso. 2023, tivemos o direcionamento de trabalhar Gálatas 5, vivenciando Gálatas 5, que é os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, e onde Deus nos direcionou a ter mais um ambiente de oração, que é a devocional das mulheres. E onde que nós nos reunimos virtualmente todas as manhãs, 6 horas da manhã, para estarmos compartilhando uma palavra e ter um momento de oração individual. E tem sido algo edificante para nós mulheres, e creio que Deus tem interesse que nós venhamos a estar mais perto dele. É importante entender que isso é de Deus e é profético. Vem para o homem a direção e é gerado na mulher. Isso é para o ambiente físico, de vida, de família, mas também é para o ambiente espiritual. Os ambientes de oração, eles vieram crescendo, e quando a Solange teve esse entendimento da parte do Senhor, esse direcionamento, isso também foi aos outros departamentos. E hoje cada departamento tem o seu momento de oração. Quando foi lançado o desafio para as mulheres, né, foi muito gostoso, né? A pastora começou ministrando, agora tem as outras líderes, e daí dá oportunidade para todas as mulheres participarem, né? Todas elas têm a possibilidade de levar uma palavra, né? De participar daquele momento, né? De ministrar na vida de outras mulheres aquilo que o Senhor já ministrou conosco. E depois o período de estarmos orando nos fez criar um hábito, sabe? Porque tem vezes que eu tô muito cansado e falo, não, hoje eu vou até tirar o despertador, porque eu vou dormir um pouquinho mais. Mas a gente acorda, a gente não consegue, né? Você criou um hábito, e é isso que é o gostoso. Mais um hábito de oração, mais um hábito de estar interagindo, né, com o Senhor, né? Nesse devocional. Eu não imagino mais ficar sem ele, né? A gente acostuma, e é tão bom quando você se acostuma com algo positivo, algo bom, né? O devocional veio através de uma ideia de um irmão da igreja, o Devanir. Ele que deu a ideia, ele falou, Hermes, o que você acha aí da gente fazer um devocional dos homens também? Ter um momento ali com os homens, ali de comunhão e tal. Aí nós passamos pro Carlos, né, que é o pastor, e ele na hora já concordou. E a gente iniciou. Tá com 1 ano e pouco, eu acho que tá. É 1 ano e pouquinho, eu acho. E a gente vê o quanto vem, crescendo, você vê os frutos, né? Os homens acordar ali de manhã para fazer um devocional no sábado, né? É algo que é difícil, né? É difícil. E a gente vê que vem crescendo, né? A cada devocional que tem. E aí a gente dá a oportunidade daí para os homens também levar uma palavra, né? Isso aí vai dando, como é que fala, entusiasmo, né, para a pessoa, né? Porque ela tá participando ali também. Porque quando você tá no corpo, você quer participar, né? E muitas vezes a gente não tem chance, né? Então a gente tem que compartilhar, né? Na verdade, foi algo muito impactante na minha vida, né? Quando eu cheguei ali na igreja, me foi feito o convite para cuidar da secretaria no termos de documentação, papelada, esse tipo de coisa. E no dia da reunião que nós tivemos de ministério, chegaram para mim e falaram que eu ia ser a nova secretária da igreja também. Não só ali envolvendo essa parte de documentação, mas englobando numa forma, né? E para mim foi um choque, mas ao mesmo tempo eu consegui ver o reconhecimento de Deus, né? Porque Deus, ele há muitos anos, ele tem promessas na minha vida. Então hoje eu vejo que isso são o cumprimento e o concretizar daquilo que Deus tem para mim.
Fui convidado para vice-liderança do Louvor em 2023, auxiliar o Osmar, né? Eu faço parte do Louvor desde 2015. Desde 2015, quase do início, né? O Osmar participa desde o início, eu participo um pouquinho depois. Mas foi uma honra ter sido convidado para isso, né? Eu estava, na realidade, querendo sair do Louvor na época. Eu não tinha saído por 2 fatores. Não tinha ninguém que tocava carrom. E porque eu era filho do pastor, né? Então, foi desses 2 motivos, na realidade, que eu não tinha saído ainda, mas eu estava para conversar com meu pai para sair do Louvor, porque eu não estava conseguindo ver mais propósito para mim lá. Só que quando veio o convite, eu reanalisei, orei ao Senhor, entreguei nas mãos de Deus e entendi que o Senhor realmente tinha um propósito comigo ali, de ajudar a estruturar, ajudar o Osmar. Apesar da gente já ter os furgões e a gente atender as crianças ali, a gente percebia, né, que a gente precisava atender com uma condição melhor, né? Até o espaço físico estava ficando pequeno, né? E uma latência no meu coração de que as crianças maiores não estavam conseguindo ser atendidas da maneira com que elas precisavam ser atendidas. E então surgiu essa possibilidade da gente estar alocando, né, um outro local para atender as crianças. E a gente redistribuiu as idades, dividiu de novo, reorganizou toda essa parte de faixa etária, ergueu mais voluntários, né? A gente fez um chamamento aí para o pessoal. E a criação de um outro espaço para as crianças foi maravilhoso. Por quê? Porque ali a gente agora não só atende com estudo, a gente cultua a Deus também. Então, era algo que já era desejo da pastora, era o meu desejo também, a gente fazer um culto específico para as crianças, né? Então, a gente está formatando, de tempos em tempos, a gente vem, assim, crescendo nessa ideia de que a gente transforme o primeiro momento ali, que a gente faça o culto, para depois eles irem receber a palavra de Deus, cada um com a sua faixa etária nas salinhas. E tá sendo maravilhoso. E eu lembro que eu estava a ponto de sair da minha licença de maternidade, mas a gente conseguiu fazer mais uma noite do soninho também, né? E foi lindo, assim, foi tremendo, né? A gente falou sobre o plano da salvação, trouxe para eles bem certinho o que é esse processo, né? De aceitar Jesus e ter o Jesus no seu coração. E aí a gente vestiu o Fernando de Jesus, né? Para fazer uma figura. E isso ficou na mente deles, assim, que Jesus veio lá, Jesus conversou, abraçou eles, né? E a gente eu ouvi esse relato do Arthur da Rafa, que ele falou assim, Jesus estava lá, Jesus me abraçou, mãe, nesse evento. Ele foi na noite de soninho, ele me abraçou, né? Então, por mais que é uma figura humana, mas na cabecinha deles, eles tiveram essa experiência de saber que Jesus caminha entre eles, que Jesus está presente, né? A gente bateu bastante nessa tecla. Que no final de 2023, mesmo pagando o terreno e fazendo investimentos, o Senhor ministrou sobre ser fiel no pouco e para ser colocado sobre o muito. Que mesmo que a gente ia entregar o terreno, nós precisávamos melhorar ele porque as pessoas estavam ali. Então é um direcionamento contrário, uma estratégia humana que diz, olha, eu não vou gastar aqui, eu vou gastar lá onde eu vou fazer. Mas nunca a estratégia é o recurso financeiro. A estratégia são as pessoas. Mas a gente entendeu que a gente ia fazer a igreja lá embaixo, né? Tudo, mas ia ser um longo tempo, né? Ia ser um tempo meio longo ali, que ia demorar ainda. E aí a gente resolveu fazer uma reforma no templo que a gente está congregando hoje. E a gente fez uma reforma, e daí a gente comunicou os homens, fez o convite para fazer ali os mutirão da limpeza, e todo mundo ali ficou à disposição. A gente fez ali toda a reforma ali que precisava, né? Todo mundo junto como corpo, e o templo ficou muito bonito, ficou muito bom. E com muita emoção, né? Porque a nossa igreja é uma igreja com muita emoção. Não tem monotonia. E daí em 2023, final do ano ali, a gente começando a construção, aí a gente, mas a gente precisa dar uma ajeitada aqui, tá muito ruim, o pessoal não tá confortável, não tá se sentindo bem, não tá legal para atender as pessoas. E aí a gente começou a pensar e projetar a reforma da igreja. Foram algumas versões de projeto também dessa reforma, de pensar, estruturar. Mas o que mais impactou não foi nem essa questão do projeto, mas foi a execução. A gente fez toda a reforma da igreja
em 2 semanas. Foram 2 semanas que a gente virou a igreja de cabeça para baixo e reformamos tudo. Mudamos, ampliamos muito o que a gente tinha de projeto inicial. Então, terminou o culto no domingo, a gente desmontou toda a parte técnica de som. Eu lembro da gente ter ficado até 1h da manhã, 2h da manhã, subindo em cima da laje depois do culto para tirar cabeamento, arrancando espelho, arrancando um monte de coisa. Foram algumas horas ali. Depois, os outros dias também, a gente tinha 2 pessoas contratadas que estavam, o Valdeci era um deles, que estava auxiliando lá nessa questão da reforma e no terreno, e mais um outro irmão também que estava contratado para estar auxiliando nesse ponto, o Edson. E aí a gente começou a rodar essa reforma na igreja. Começamos a fazer, mas o que foi mais impactante para mim foi ver a mão de obra voluntária e como os homens da igreja compraram a visão da reforma. Então tinha gente de férias, eu lembro do Mateusão, do Rafael também. Não vou lembrar de todo mundo, mas teve várias pessoas que participaram lá. Eles dois eu lembro porque eles dois estavam de férias bem na época e eles iam lá para ficar o dia inteiro trabalhando, e foi muito lindo de ver todo mundo auxiliando, todo mundo saindo do trabalho tarde à noite lá fazer. E enquanto estava acontecendo a reforma, a igreja não parou, então a igreja continuou até, na verdade, a reforma estava prevista para 1 semana. Era para terminar começar domingo, terminar no sábado, para domingo ter culto de novo. E aí, por conta que a gente não conseguiu finalizar, a gente conseguiria apertar para fazer o culto, mas a gente preferiu não fazer dessa maneira. Aí também a gente ampliou um pouquinho a reforma para a parte do pátio, ganhamos todo o concreto do pátio também, para estar concretando todo o piso lá atrás. Eu fiquei muito feliz, né, porque no decorrer da caminhada eu entendi que esse é um ministério que o Senhor tem para minha vida, né? O ministério da palavra, o ministério de cuidar de mulheres. E quando veio essa oportunidade, eu realmente não esperava. Eu não esperava porque eu vejo ali na igreja mulheres tão mais experientes do que eu, né? Com tantos anos a mais de caminhada do que eu. E eu fiquei muito surpresa porque realmente nem passava pela minha cabeça estar como líder, né? Nesse tempo, mas tem sido uma liderança muito abençoada, né? Estamos eu e a Olisete, e a gente é muito parceira, muito amiga, a gente se respeita muito. As mulheres sempre ali, quando a gente está fazendo, seja culto, o que a gente propõe para fazer, sempre tem as meninas que se levantam e falam: eu ajudo, eu colaboro, o que precisa de ajuda? Quando nós viu aqueles blocos que começou a subir, né, Lucas? E agora tu vê do jeito que já tá lá, a sensação foi muito boa. E a nossa equipe aí é uma equipe, né, que tá sendo aí direcionada por Deus, graças a Deus. São pessoas que seguem os princípios, que é isso que precisa, né? É para erguer uma construção. E eu creio agora que essa construção vai ser que nem o maná do céu, né? Um pouquinho de cada dia. Só vai depender da gente. E buscar e servir. E o mover que eu tenho visto ali na construção tem sido algo que eu olho assim e falo: meu Deus, como tu és grande. Porque a gente vê a união, a gente vê a força, a gente vê a garra das pessoas, né? E em todo tempo é um pelo outro para poder construir algo para o nosso Deus, né? Vai ser a casa dele, a casa de adoração, a casa de oração. E nós, na Financeiro, nós não estamos devendo, nós também não estamos financiando. Só que nós estamos pela fé mesmo. Pela fé, porque agora vai chegar o último dia dos pagamentos, tá tudo ali, tem que estar certinho. Chega um dia antes, 2 dias antes o recurso. Às vezes chega o recurso chega no dia. Você entendeu? Eu liguei: pastor do céu, temos que dar como é que eu vou falar pastor, que é um homem de fé? Falei: nós temos que parar, pastor, nós temos que parar a obra aí, nós temos que parar, eu pensei, nós temos que parar. Mas eu pensei, eu não falei. Pensei, vou ter que falar, pastor, tem que parar, tem que parar, não tem condição de manter. Aí comecei a fazer os cálculos. Falei: não tem como. Aí fui falar, não consegui falar. Daí falei: pela fé. Foi pela fé. E um dia o Espírito Santo falou: vai ter que ser dessa maneira. E aconteceu da maneira que o Espírito Santo falou para mim. É tudo contabilizado, tem tudo projeto, é tudo certinho, entendeu? Mas para não fazer dívida, que foi uma decisão da diretoria pastoral em si, né? Tem sido pela fé.
O 7 de setembro, eu preciso confessar, eu tava rebelde, eu não queria ir. Eu falei, eu não vou, eu não quero ir, eu tô cansada. Mas aí é aquela coisa, a gente olha para as crianças, eles já entendem que é o dia de ir no culto, foi falado semanas, né? Aí tá, vamos Era a entrega do jejum. Aham, entrega do jejum. E a Laura, mãe, eu quero ver o batismo e vamos. Fui. Gente, olha, foi incrível, sabe? A misericórdia, né? Porque aconteceu o batismo. Eu percebi, né? Nós chegamos no culto, entregamos o jejum, foi muito lindo. E eu percebi que ela estava muito comovida naquele culto, além do normal, né? Além do normal. Ok. Acabou o culto, fomos para o batismo lá fora. E eu coloquei a minha Bíblia embaixo do banco, na frente, nós estávamos em pé. E encerrou o batismo. E o pastor continuou falando, né? Mais alguém. E eu só escutando, assim. Mas eu me abaixei para pegar minha Bíblia para ir embora. E a Laura estava do meu lado. No que eu levantei, eu só escutei as pessoas lá na frente gritando: Carol, Carol, a Laura. Eu falei, gente, o que tem a Laura? Quando eu olho ela abraçada com o pastor Carlos chorando, o pastor vem, pai, vem mãe, chorando. O pastor chorando, gente, vocês acreditam? Meu Deus. O pastor chorando. Chora, né? Falei, o que tá acontecendo? Ela pediu para batizar, assim, foi incrível. Né? Foi incrível porque a gente viu que foi um mover realmente do Espírito Santo. E esse batismo, o último batismo, foi algo muito lindo. Não que nos outros a gente não sentiu agir do Senhor, né? Todos eles são únicos. Mas esse foi um mover de Deus, né? Foi um mover alinhado com o jejum, né? É outra coisa que eu acho lindo, né? A gente ter esse período de 40 dias, né? Para escolher jejuar, né? Não é uma imposição, né? A gente foi convidado a fazer aquilo. E o bem que trouxe para nós, porque a gente viu que foi um batismo diferenciado. É verdade. Né? Foi vidas ali que aceitaram de última hora, uma coisa tão linda, né? Que já fazia algum tempo que às vezes a gente não vê as pessoas decidirem, né? Antigamente era mais comum a pessoa ali, eu quero me... Então, você vê vimos o mover muito grande do Espírito Santo nesse último batismo. E ele chegou em casa e ele falou pra mim assim, qual que é a programação amanhã? Nós vamos no culto? Não vamos? Falei, tá, vamos, né? E eu lembro até que eu não tava com muita vontade de ir, mas por intermédio de uma outra pessoa que me convidou pra ir, eu falei, vamos, porque essa pessoa precisa ir no culto. Mas nem imaginei que era pro batismo do meu marido, né? E daí quando eu cheguei lá e ele se levantou, que tinha tomado a decisão para batizar, eu quase derrubei o meu nenê no chão. Porque eu fiquei assim, nossa, eu comecei até a tremer, eu achei que eu ia desmaiar, sério mesmo, porque eu fiquei assim, sabe? E eu cheguei do trabalho e o Luiz lá no quarto dele, né? Luiz lá no quarto dele e a Ju lá assim e tal. Daí a Ju falou, vai lá e conversa com ele. Eu falei, Luiz, você vai ter o batismo amanhã e você não fez o curso, eu quero me batizar. Né? Uhum. Quando a Ju olhou pra mim, já foi me procurar, eu já tava mandando mensagem pra todo mundo, da família, né? Contando que o meu filho vai batizar, que eu tava muito feliz, né? Então foi na noite anterior. Já fizemos uma chamada de vida com o pastor Carlos, para o pastor perguntar para ele, né? Se era vontade dele, naquele tudo certinho ali e tal, para não fazer nada manipulado, né? Porque nosso sonho é que ele decidisse se batizar. Nós não que convencesse ele. E tá tudo tranquilo, né? De noite eu contei para todo mundo da família, todo mundo, né? Tem uma ligação, mas quando chegou de manhã, né? Tudo tranquilo. Acho que quando chegou no trevo da Penha, né? Mais ou menos, né? Começou a cair nossa ficha, né? Começou a chorar da Penha pra cá já daí. Até café, chegamos chorando, abraçando todo mundo. E acho que desse deve ter até imagem, eu acho, não sei. Aquelas fotos, né, que a equipe de comunicação postou, acho que deu para perceber o quanto eu estava emocionada. Mas realmente veio a Bruna, né, lá de Tupanci, veio a Fran para o batismo. E foi realmente algo de Deus, foi surreal, foi sobrenatural. A forma como ele conduziu e eu realmente, nesse dia, eu estava em êxtase, assim, de poder contemplar o que ele está fazendo, o que ele fez na vida, né, do meu irmão e do meu cunhado, o que ele fez na nossa casa, na nossa família
e o que Ele está fazendo através de nós. E é um privilégio muito grande fazer parte disso. E o que é agora, Ele começou a fazer através da vida delas. Foi algo também que foi ali conversado com eles, né? Porque a gente fez uma enquete de sugestões de nomes. Aí, com aquelas sugestões, a gente fez um período de oração. Lógico que depois a definição final foi entre os líderes e os pastores, né? Marcelo final do pastor Carlos, né? Que é a gente seguindo hierarquia, né? Mas eu creio que o nome escolhido foi realmente assim encaminhado pelo Senhor, porque o wake quer dizer despertar. E como depois do período ali dos adolescentes, eles já passam por Vox, onde o Vox vai ser a voz, né? Então, despertar na adolescência, ele já vem ali num trabalho bonito da Mini Brac, né? Mas a adolescência é ali onde você desperta para a vida adulta. Então, assim, a gente trabalha não só daí o despertar da vida adulta, mas o despertar do encontro verdadeiro com o Senhor. O foco ali dos adolescentes, do Wake, é ter esse despertar para a vida adulta, despertar para um trabalho mais profundo quando chegar ao Vox, e o despertar do conhecimento mesmo do Senhor na parte espiritual, o despertar de uma vida espiritual com o Senhor mais intensa. E também em 2024 teve a transição ali do nome também. A gente sentiu também que a Dobrac já não comunicava mais. Então eu falei com os líderes dos adolescentes, falei, eu acho que dá pra gente pensar em alguma coisa nesse sentido. A Dobrac já não comunica mais com a galera mais nova, então a gente precisa estar ajustando isso. E aí eles fizeram o mesmo processo do Vox, votação, tal, sugestão de nomes. E foi feito todo esse processo, foi mudado o nome. Quando foi fazer a marca, a gente não tinha nem ideia de por onde começar. E aí começou a surgir, tinha as outras demandas da igreja, muita coisa para fazer. Eu lembro que chegou uma semana antes, isso eu nem contei para os líderes dos adolescentes, mas uma semana antes não tinha nada pronto. A gente ia apresentar no evento da Festa Fantasia e não tinha nada pronto uma semana antes, no sábado anterior. E eu falei, Jesus, não vai rolar não. Tinha evento da empresa, inclusive, na semana. Tinha um monte de coisa, a gente estava bem apurado. E eu lembro que daí eu sentei na terça-feira para fazer a marca. Quando eu sentei, veio a marca inteira pronta, tudo, as cores, tudo certinho. Eu só digitei no computador, arrumei as questões e tudo fluiu assim. Um processo que eu geralmente levava 4 semanas para fazer, eu fiz em 2 horas. Foi algo assim sobrenatural a forma com que isso aconteceu e como isso hoje também abençoa. E hoje a gente vê que a marca realmente representa o que são os adolescentes. Então, acho que esse foi... E eu lembro que não teve, nenhuma crítica, né? Porque Não. Geralmente o Lucas nas marcas, ele pede a minha opinião, da família, né? Ali, e realmente... Não, geralmente tem correções, geralmente a gente faz uma versão, tem que ir ajustando. E nessa primeira vez que eu apresentei, todo mundo aceitou sem falar um A, porque realmente não foi uma produção nossa, mas foi algo realmente do céu. E aí a gente descansou o coração, porque daí começou a andar as coisas lá através dos cursos da IAV, e aí a gente foi se animando, porque Teve a gente... do Yolanda também. Fizemos alguns cultos no Yolanda, depois parou, mas aí a gente começou a conseguir entrar lá através dos cursos, e aí o nosso coração começou a se alegrar muito, e a gente começou a influenciar pessoas que nem eram da igreja lá. E aí a gente foi ficando muito alegre, falando, agora vai, agora não... Pessoa ter alguns aconselhamentos, pessoas em casa para ouvir a gente. Vamos levar a EAV, vamos movimentar outro trabalho lá. E a gente começou a ficar muito feliz, muito feliz. E aí quando eu cheguei de São Miguel do Oeste, de viagem, semana toda trabalhando lá, e aí eu voltei, e quando eu cheguei na casa do pastor Carlos, o Lucas veio e falou assim, é para você ligar urgente pro William. E eu sabia que o William estava em Cafelândia, num treinamento, e eu falei assim, meu Deus, o que será que aconteceu? E aí eu liguei pro William urgente, e eu falei assim, oi. Ele, oi, você que me ligou? Eu falei, mas o Lucas falou que é para me ligar urgente para você. Dele, não, eu tô no treinamento, eu vou te mandar uns áudios. E o Lucas entendeu o recado errado do pai dele, era para mim ouvir os áudios que... E aí... E o pastor já sabia? Quando eu coloquei o primeiro áudio para ouvir, era o supervisor do William, o supervisor novo dele agora de novo, o novo que é velho, que é novo. E aí, fazendo o convite para ele voltar para Cafelândia, mas o trabalho era
em Nova Aurora, numa batedora de peixes. E aí a Solange lavando os pratos na pia e eu já com o olho lacrimejando, eu falei, ai meu Deus, você não vai acreditar que eu tô escutando aqui. E aí ela, o que foi? Eu falei, parece que é pra nós voltar. Aí ela, pra Cafelândia, eu falei, o serviço parece que é Nova Aurora, mas... E assim, a igreja tava orando pra gente voltar, depois parar de orar. Todo mundo entendeu, começou a frutificar lá, né? Não, vocês entenderam, paramos de orar porque começou a frutificar. Aí quando pararam de orar... Pararam de orar, daí houve a gente vir, a né? movimentação e agora nós estamos retornando para Cafelândia e, se Deus permitir, em dezembro, antes do Natal, nós já estamos instalados novamente em Cafelândia. O que foi? Não, esse aqui agora é minha vez de falar, né? Agora é minha vez, né? Aproveitar esse momento, né, que nós nos sentimos muito honrados por ter sido discipulados por vocês. Algumas vezes a gente não chegava aqui para dizer, olha, eu estou assim, eu estou assado. Mas a gente conversando com vocês, o Espírito Santo de Deus direcionava e dava direção. Um dia eu cheguei aqui eu vou ter que ir lá falar com o pastor para pedir uma orientação, e algumas vezes eu fiz isso. E quando chegava não precisava nem dizer o problema. Automaticamente a nossa conversa, o Espírito Santo já dava discernimento. E nós honramos vocês e somos muito agradecidos por tudo aquilo que vocês fizeram. Como a senhora disse, fizeram do seu jeito. Nós também lá fizemos do nosso jeito. Mas é o Espírito Santo que dá o crescimento, né? Então nós queremos honrar e dizer que o crescimento e esses 11 anos da Igreja de Cafelândia, eles têm uma parte de galardão garantida no céu para vocês. Amém. E nós vamos continuar fazendo o máximo que nós pudermos para sermos fiéis a Cristo e a Palavra. O Senhor me ensinou algo muito importante sobre ler a Palavra para que nunca ninguém engane. Eu pedia para ir nas convenções e para ir nos lugares, e o pastor Arnoldo dizia, vai, mas toma cuidado, olha bem. E foi uma orientação muito sábia e que continua dando certo, continua obedecendo. Chegamos até aqui, o Senhor nos trouxe para comemorar esses 11 anos de OBPC Cafelândia. E nós não sabemos como vai ser daqui para frente, mas continua valendo que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E que a multiforme graça de Deus, ela vai aflorar através das vidas que estão disponíveis. Eu pude voltar ao Rio Grande do Sul esta semana de gravação desse documentário e eu pude mensurar um pouquinho da diferença que faz o Evangelho em 25 anos de Evangelho na nossa vida, na nossa estrutura familiar. Eu não consigo conceber como vai ser, mas eu sei que através da sua vida, que faz parte da OBPC Cafelândia, as bênçãos do Reino de Deus serão expandidas. Eu vejo que elas vão alcançar as pessoas que estão dispostas e disponíveis a aplicar o padrão de Deus para a vida do ser humano. A minha expectativa até o dia que Jesus voltar é que essa igreja continue sendo relevante para transformar vidas e famílias. Deus seja louvado, muito obrigado, Jesus, Santo.